Hoje sofremos pequenos problemas técnicos. Agora deveria funcionar. Ludmila, está tudo bem? Está me ouvindo? Deu certo? Eu te ouço muito bem, só que não te vejo, mas tudo bem. Parece que o meu problema. Você consegue me ver, ouvir bem? Sim, eu consigo te ver muito bem, eu consigo te escutar muito bem. Perfeito, então. Então não tem problema. Eu somente vejo o meu vídeo na tela inteira, mas não tem Tá. problema. Eu te ouço bem, eu escuto bem, então podemos começar. Então, boa noite a todos. Hoje tivemos um pequeno problema técnico, mas essas coisas acontecem, é normal. Hoje temos como convidada na nossa série de lives pontes culturais, cujo objetivo é justamente criar pontes culturais entre culturas diferentes. Nessa série eu convido ou brasileiros que vivem fora do Brasil ou estrangeiros que vivem no Brasil e que podem compartilhar. E hoje temos uma convidada muito especial, Ludmila Gil. Ludmila, se pronuncia corretamente o seu sobrenome, Gil? Exatamente. Gil, eu tive dúvida, mas que bom. E brevemente, eu tenho aqui uma cola sobre a Ludmila, depois passo a palavra para ela se apresentar de forma melhor. Mas a Ludmila é a comunicadora intercultural brasileira que muitos anos, muito tempo viveu em vários países na Ásia. Ela mesma fala que uma brasileira com um pé na Ásia e mais de 20 anos de atuação na comunicação global. Então, eu quero muito ouvir mais sobre a sua experiência. Na Tailândia, ela morou por 6 anos. Ela é conhecida como? Pode Mila, ajudar? Mila. Mila! Não sabia ler essa palavra. E atualmente está pesquisando os desafios da comunicação de brasileiros no ASEAN. Uma curiosidade que é formada na comunicação social e tem especialização em antropologia intercultural. Até também queria ouvir um pouco mais depois sobre isso. E é certificada em comunicação intercultural pelo método Culture Active de Richard Lewis, referência mundial em perfis culturais e comunicação entre culturas. Ludmila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. E agora eu queria perguntar a você um pouco mais. Você pode contar um pouco sobre a sua história, como surgiu essa oportunidade de viver em tantos países? E hoje vamos focar mais na Tailândia, mas eu estou super curiosa para você também compartilhar um pouco onde você já viveu, quais experiências você tem. Então, por favor, Ludmila. Sim. Então eu vou falar Sawadee-ka, que é o cumprimento tailandês, né? Para todos os que nos assistem, se tiver algum tailandês nos assistindo, né, já vai entender o Sawadee-ka, que é a forma como nós nos cumprimentamos na Tailândia. E você falou certinho meu nome, parabéns. Eu sou capixaba. Faz 2 anos que eu voltei ao Brasil, depois, né, 20 anos numa jornada mesmo transcultural e intercultural. E acho que, para além das formações, Angelina, eu sou muito curiosa, acho que você também, né? Que a gente entra assim, na interculturalidade movidas pela curiosidade, né? Atraídos pelo diferente, né? Nas culturas. Também algo da nossa história. Eu acho que eu abracei a interculturalidade, vendo assim, as minhas próprias dores como brasileira, migrante, desafios que eu passei. E não tinha ninguém, cada um falava sobre sua experiência, mas não tinha uma ciência há 20 anos atrás, pelo menos eu nunca conheci alguém que conhecesse a inteligência cultural para me ajudar como brasileira migrante a lidar com os desafios que eu tive no encontro cultural, né? Então, Uhum. eu comecei sendo muito curiosa, fazia comunicação social aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E não queria ser jornalista, eu já sabia que eu não ia ser jornalista, mas eu sempre amei a comunicação. E ficar sobre, sabe quando você está num trem na Europa, que você fica vendo um monte de gente do seu lado, e porque eu era estrangeira, eu era diferente aquele cenário, eu ficava observando assim, as pessoas conversando,
só por curiosidade, para ver como que elas falavam, como que elas usavam o corpo, por curiosidade. Eu gosto muito de observar formas de comunicação, né? E aí, eu tô escutando o tiquezinho, você tá escutando o tiquezinho? Não sei se tá vindo um solzinho. Tá Eu bem? estou ouvindo muito bem, sim. Às vezes está cortando, mas estou ouvindo bem, sim. Ah. E aí, então, eu consegui fazer um intercâmbio, que foi minha primeira experiência para a Inglaterra durante a universidade, com 21 anos, que foi essa primeira experiência transcultural que eu tive. E dessa experiência, no final, eu consegui ser trainee numa multinacional, que é assim, na minha área de comunicação. Então, ali eu tinha uma chefe, a gente tinha que fazer uma revista para diferentes mercados. A gente tinha África do Sul, Brasil, Taiwan, muitos outros clientes, né? E aí ela foi a primeira pessoa a tipo, me mentorear e falar assim, olha, Mila, quando a gente for escrever para Taiwan, a gente não pode falar, muda, inclua isso, não inclua aquilo. Quando a gente for falar para esse lugar, inclua assim, inclua... E eu fiquei fascinada com aquelas diferenças, né? E trabalhando, né, Janira, quando a gente mora com diferentes culturas, a gente realmente percebe que a diferença cultural, ela é real. É. E a gente não saber lidar com as diferenças culturais também é real. E não saber lidar com essas diferenças, de fato, gera ruído, que pode ser leve, como pode ser muito grande, né? Muito doloroso, né? Sem sombra de dúvida, até por isso nós trabalhamos esse conceito. Eu acho que quanto mais nós conhecemos outros países, nós também conseguimos nos questionar e nos entender melhor. Eu acho que também é uma forma de nos conhecermos melhor, autoconhecimento mesmo. Exatamente, conhecimento. E é tão interessante porque eu estou fazendo uma mentoria essa semana com brasileiros que estão no exterior e eu começo com conhecimento, porque quando a gente migra, é tão fácil para a gente poder falar do que o outro é diferente, né? Eu fui para Tailândia, eles falam assim, eles se comportam assim, porque é muito visível para mim. Mas e falar de mim? Quem sou eu? Né? E isso é algo muito difícil, que é muito mais fácil a gente falar do outro, né? Mas falar sobre nós, né? Qual que é o meu estilo de liderança? Como que eu resolvo conflito? Eu uso ou não uso emoção? Como que é o meu estilo de comunicação? Então, assim, acho que a inteligência cultural, ela ajuda a gente até nesse autoconhecimento, né? Sem Eu lembro sombra de dúvida. eu fiz um mapa, uma avaliação cultural. Acho que eu já tinha mais de 15 anos que eu vivia e trabalhava fora e tinha estudado antropologia cultural. Mas só foi quando eu fiz a avaliação cultural que eu fiz um raio-x de mim, aí tinha 35 dimensões que eu falei, gente, essa sou eu. E me fazia sentido, assim, essa sou eu, só que eu não conseguia nomear, eu não conseguia ser tão precisa em falar sobre mim, né? Por que eu estou falando sobre tudo isso, né? Porque a gente vai chegar na Tailândia. Mas, assim, voltando a Ludmilla, da jovem, né? Eu não sabia nada sobre inteligência cultural, mas eu já era atraída para trabalhar com comunicação em diferentes culturas. E de lá para cá, eu me envolvi em outros projetos globais, porque eu acho que quem trabalha como a gente trabalha, a gente tem também tipo uma vocação à reconciliação, porque a gente Uhum. sabe que tem muito conflito, né, que acontece não só em equipes, em corporações, mas no mundo por causa de diferenças culturais. Então eu É sempre tive isso. esse coração assim, reconciliador, né, a gente de paz. E aí eu larguei, eu trabalhei para a Siemens, depois trabalhei para outras empresas e eu larguei o mundo corporativo para ir para o voluntariado. E aí eu trabalhei com missões, ações humanitárias. E aí eles me levaram para outros países que eu nunca pensei que eu fosse ir. Por exemplo, fui para Mongólia, Uhum. morei em Taiwan, fui para lugares que eu nunca pensei que eu fosse ir. Mas o que foi muito rico nessa experiência, aí eu vou falar, tá como a profissional sendo formada,
foi porque, além de eu estar em contextos culturalmente muito diferentes, eu tive durante alguns 5 anos diretores do projeto que eu trabalhava que eles não eram antropólogos. Uhum. E eu escutava ele falar sobre as culturas, quando a gente fazia um projeto, tinha que fazer uma análise cultural, diagnóstico cultural. Eu achava aquilo fascinante. E eu falava assim, nossa, um dia eu quero ser igual ele. Porque acho que realmente ajudava a gente a entender. Aí eu sou da área de comunicação, então durante alguns anos eu trabalhei muito com mídia, comunicação fez parte. Então eu fui para a Índia, a gente estava fazendo um filme na Índia, porque tem, por exemplo, aonde a região que a gente fez, tinha muito uma questão do infanticídio, uma questão Uhum. da violência doméstica. E a gente quis fazer um filme com os indianos, porque a gente queria que eles contassem as histórias deles. Uhum. Era gente de estrangeiro contando as histórias dele. Mas a gente teve que fazer uma pesquisa cultural, a gente teve que entender tudo, né? Até da cor da roupa que poderia usar, qual ator, a mulher nessa cena pode estar junto com esse homem ou não, até palavras que iam entrar no roteiro. Aí tinha linguista, antropólogo. Aí eu achava lindo, porque no final das contas, o que a gente quer é que a mensagem seja comunicada de forma clara, né? Entendida também pelo outro, se da E forma como eu quero transmitir essa mensagem. exatamente, e não pelo meu viés, porque eu sou estrangeira e todo mundo da equipe ali era estrangeiro, mas de uma forma que fizesse sentido para o ouvinte. E aí a gente colocava o indianos no processo com a gente, né? Então isso só foi aumentando esse meu desejo de querer estudar essa inteligência cultural, porque eu via na prática, tanto nas equipes de trabalho, como desenvolvendo um grande projeto, depois para empresas, que é a gestão de diferenças culturais, por mais que as pessoas às vezes subestimem, ela é crucial para um projeto realmente dar certo ou não dar certo. Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Nesse sentido, somos muito parecidas com essa missão de trazer esse entendimento mútuo entre os países. Então, eu também enxergo essa questão de conflitos internacionais. Mas como o tempo voa, eu estou muito curiosa, como nós hoje vamos focar mais na Tailândia, eu fiquei muito curiosa em saber você, como brasileira, quais diferenças culturais e quais dificuldades você enfrentou vivendo na Tailândia. O que te chocou? Tem algumas coisas muito distintas? Fico muito curiosa, eu nunca visitei, nunca vivi na Tailândia, então achei super interessante a experiência de você. Sim, eu cheguei na Tailândia a primeira vez há uns 17 anos atrás. E foi uma época que hoje tem muito turista brasileiro indo para a Tailândia. Hoje você tem no Instagram muito vídeo, até de Uhum, tailandeses, né, que falam sobre diferenças culturais, ou brasileiros que vão e falam sobre diferenças culturais. Mas na época que eu fui, não tinha nem Instagram. uhum. Então, assim, Qual ano foi? 2000 e 2005, 6, não, 2005, 6 eu não fui, 2009, eu acho que foi o primeiro Uhum. que eu fui, mais ou menos 2009. E aí, o que que eu percebi, assim, ó, hoje olhando daqui para lá, né? Se a gente parar para pensar no Brasil, nós temos diferenças assim, de cara muito distantes da Tailândia, né? Uhum. Por exemplo, a Tailândia nunca foi colonizada. A Tailândia é incrível o fato de um país ali no Sudeste Asiático, ao redor de países que foram colônias, né? A França, a Inglaterra. A Tailândia nunca foi colonizada. E eles têm, porque a palavra Thai, em tailandês, é livre. Então, Thailand, o termo em inglês é como se fosse a terra dos livres. Uhum. E isso é um valor para o tailandês muito forte, né? Esse ser livre, isso é muito importante. E isso tem um reflexo até em práticas de negócio, por exemplo, né? Práticas de vistos, ele tem reflexo em muitas coisas na sociedade. Só que o Brasil, por outro lado, foi colonizado. Uhum.
foi um país colonizado durante muitos anos. E aí, Angelina, quando a gente não faz o treinamento intercultural, muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de perceber o quanto que nós brasileiros carregamos ainda dentro de nós as raízes, até no nosso, até hábitos, frutos desse colonialismo. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, que eu até uso nos meus treinamentos. A USP lançou uma pesquisa em maio, fascinante, falando sobre o DNA dos brasileiros e, e análises culturais que a gente pode tirar do nosso sangue. E aí, então, eles observaram que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. A gente não pode provar que é porque não tem como, não tem a fonte de outros países, mas dentro da ciência, acredita-se que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Uhum. 86% das amostras mostraram que nós temos sangues europeus, africanos, de povos originários. Só que eles perceberam que nos homens tinha uma amostra muito grande de europeus e Uhum. nas mulheres uma amostra muito grande de africanas e indígenas. Então, o que o nosso DNA mostra é que homens brancos tiveram muito mais acesso a corpos de mulheres negras e indígenas. Uhum. Estuda a nossa história, a gente sabe que houve o que eles chamam de acasalamento assimétrico. Houve realmente uma violência, né, nesse encontro. Nessa nossa miscigenação, nós temos muita beleza, porque nós somos um povo muito adaptável e até os nossos genes nos fizeram mais resistentes a doenças, segundo essa pesquisa, por causa dessa adaptação que nós tivemos que desenvolver como brasileiros. Mas também nós temos muitas marcas dentro de nós que são tristes, vamos pensar. E aí a gente pode perceber que nós temos ainda os sangues indígenas, sangues africanos, sangues europeus, mas a gente aprendeu a silenciar o sangue indígena e a voz dos indígenas, vamos pensar, a voz das minorias entre nós. A Uhum. minha é o seguinte, eu sou descendente eu tinha uma avó descendente de chinesas que casou com um avô descendente de suíço-alemão. Eu tenho um outro avô descendente de italiano que casou com uma avó que era africana, descendente de africano. Então eu tenho Uma um mundo. mistura nisso. Só que eu não sei, eu sei te dizer da onde veio, da cidade e do ano que veio o navio do primeiro imigrante italiano e do primeiro imigrante suíço-alemão da minha família, mas eu não sei te dizer nada sobre a família chinesa e a família africana na minha história. Uhum. Não sei te dizer nem a cidade de onde elas vieram, porque acho que são retratos da nossa história. A gente silenciou essas vozes. E aí o que eu percebi quando eu fui para a Tailândia foi que por mais que eu tivesse um pouquinho do Oriente no meu sangue, nada eu sabia sobre o Oriente. Eu não sabia nada sobre o Oriente. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos então o colonizado com o não colonizado, nós temos um país que tem uma influência muito grande do cristianismo, seja a pessoa que não professa o cristianismo, ela pode ser, né, ateu ou não, mas a gente teve isso na formação do Brasil. E aí você vai para a Tailândia, que é um dos países percentualmente mais budistas do mundo, que Uhum. tem muito grande do budismo em toda a sua formação, em toda a sua cultura, inclusive na prática de fazer negócios. Com Então, certeza, a religião impacta de forma muito profunda a forma como nós pensamos, como nos relacionamos com diversas coisas. isso. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu percebi assim, que muito bem acolhida, eu me senti em casa, acho que porque o clima era um pouco parecido, eu tinha saído da Índia, acho que porque as pessoas realmente nos fazem sentir bem, é um país Uhum. muito acolhedor. Só que aí, quando você começa a trabalhar com tailandeses, que aí é diferente, tem brasileiros que vão para a Tailândia e ficam com expatriados. E aí Uhum. trabalham com tailandeses dentro dessa equipe de expatriados, mas eles vão falar só inglês, né? No meu caso, eu fui, no primeiro momento, para trabalhar com estrangeiros e os tailandeses que estavam na minha equipe falavam inglês e Uhum. eles
uma abertura para o Ocidente. E depois eu fui num outro momento para trabalhar com o tailandês. Eu tive que aprender o tailandês. É um idioma totalmente diferente. Foi difícil aprender? Falo que o tailandês foi o maior investimento que eu fiz para a prevenção de Alzheimer na minha vida. Porque o tailandês é uma língua muito difícil. Uhum. E não importa se você é uma pessoa que mora na Ásia, você já está acostumada com dicionário. Porque o tailandês é uma língua única, ela tem uma fonética única, ela tem uma escrita única, ela tem uma pronúncia, né? Então, assim, de fato, o tailandês é uma língua muito difícil. Muito. Uhum. Só que quando eu comecei a estudar o tailandês, bom, já tinha alguns anos de história com a Tailândia. Eu já tinha feito essa especialização de antropologia. Eu só fiz essa especialização de antropologia cultural entre um período e outro que eu morei na Tailândia, porque o meu primeiro período me deixou com tantas dúvidas culturais para estudar antropologia cultural, para entender a Tailândia melhor. E aí, quando eu volto para a Tailândia, eu volto com um olhar diferente, porque aí eu já tenho um olhar para antropologia, e aí eu vou começar a estudar a língua. E aí, então, Uhum. eu comecei a ficar mais atenta a coisas que eu nunca soube. Por exemplo, um dia eu estava numa aula de tailandês e no livro era até sobre culturas da Tailândia. Aí o livro estava escrito em tailandês assim: na Tailândia, na hora que for pendurar a roupa no varal, pendura-se a roupa dos homens em cima e a roupa das mulheres e das crianças embaixo. Opa. Aí eu parei, eu falei, gente, nunca tinha observado isso. Aí eu perguntei para a professora, nossa, por que está no livro, não é tão particular, tão específico? E aí ela começou a me explicar. E tem tudo a ver com a cultura e tem tudo a ver com a influência do budismo na cultura. Porque aí ela falou o seguinte, Mira, nessa geração isso está mudando. E isso é uma coisa que a gente também tem sempre que considerar, né? A geração. Uhum. Nessa geração hoje está mudando, mas a geração ainda de talvez 50 anos para frente, o que acontece? O homem, é ele que vai fazer o ritual budista. Dentro do budismo existem alguns rituais, né? Que, por exemplo, o homem virar monge. Esse é um ritual, as mulheres não fazem esse ritual, só o homem que faz esse ritual. Esse ritual, ele é muito importante, até o rei tem que fazer esse ritual. É um ritual muito importante. E dentro do budismo, acredita-se que isso traz muito mérito para a família, né? Não só para ele, mas traz muito mérito, principalmente para os pais, né? Então, assim, quando a gente vê a dinâmica da sociedade e a relação da religião, a gente entende que o homem, ele tem realmente na hierarquia, ele está acima, né, da mulher. Ele vai ter rituais que a mulher não vai ter que fazer, ele vai ter situações que as mulheres e as crianças não vão fazer. Fora isso, a professora me explicou porque a mulher, por exemplo, ela tem os períodos dela, né, Uhum. menstruar, isso é considerado impuro. Então, por exemplo, não podia respingar a roupa da mulher, principalmente nesses períodos, na roupa do homem, porque isso contaminaria o Uhum. homem. Então, olha só, num varal, a gente tem uma aula de antropologia. Porque num varal eu estou entendendo hierarquia, eu estou entendendo status, eu estou entendendo o que pode e o que não pode. E aí tem uma aplicação do varal que a gente pode levar até para os negócios. Por quê? Dentro do varal existe essa questão, essa relação do poder ali, né? O homem, a mulher. E aí tem a questão também do que eles acreditam, até da relação espiritual, assim. O homem, por exemplo, tem alguns amuletos, né? Não são todos, mas dentro do budismo tem essa questão dos amuletos, que tem, acredita-se realmente isso dá poder espiritual para aquelas pessoas. Uhum. Mas se a roupa da mulher, somente se ela estiver contaminada, toca na roupa do homem, isso atrapalha nesse poder. Quando a gente lê, quando a gente olha para negócios, e na relação de negócios, eu tenho estudado muito no congresso que a gente vai, né, Angelina? A gente vai para o congresso do mês que vem, Em agosto, sim. em agosto, e eu tenho estudado a influência do budismo nos negócios tailandeses. Por quê?
Porque brasileiros como eu chegam lá sem saber nada. E isso tem muito a ver, por exemplo, qual que é a definição de sucesso para um budista? Qual a definição de sucesso de um negócio para um tailandês? Uhum. E Não é qual só, é? não é só trabalho árduo, né? Trabalho sim, o tailandês trabalha muito, mas existe também, e aí eu não estou falando eu, Mila, que morei lá, estou falando com base nas teses, nos trabalhos de mestrado escritos por tailandeses de escolas de negócios que eu estou estudando. Eles falando da influência do budismo nos negócios e falando para a gente, dentro do budismo, a definição de sucesso é trabalho duro mais o mérito. Uhum. O mérito, né, que faz parte do budismo, está presente. Então, olha só, Angelina, o que é um brasileiro chegar num país que é tão bonito, ele é tão conhecido, né, pela sua parte exótica, mas também tão desconhecido para a gente, culturalmente, na sua profundidade. Tem hoje muitos vídeos na internet que brincam que a Tailândia é o primo do Brasil na Ásia, porque eles Mas, têm músicas, né? claro, até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Aqui uma dúvida, porque eu queria entender um pouco melhor essa questão de diferença nos negócios. Como o budismo realmente impacta? Eu não entendi bem essa diferença. Então, quais são, por exemplo, as características marcantes de fazer negócios na Tailândia por causa da religião, do budismo? Como impactou? Olha só, Por exemplo. Uhum. eu vou te responder. Por exemplo, eu trabalho, esse aqui que eu estou estudando esse material aqui, esse aqui é o mapa cultural que eu trabalho na metodologia do livros, né? Uhum. Então, por exemplo, o Brasil está mais ou menos aqui e a Tailândia está mais ou menos aqui. Nós temos polos diferentes. Aí, quando a gente quer estudar o que nós somos específicos dentro das nossas diferenças culturais, eu tenho aqui, por exemplo, uma variação cultural que eu faço. Esse aqui sou eu, que é a Tailândia. E eu tenho 35 dimensões culturais. Uhum. Estou em vermelho e a Tailândia está em amarelo e em azul. E aqui eu consigo ver mais ou menos o que vai dar conflito. E aí eu trabalho esses conflitos. Só que o que eu quero te dizer é que a relação do budismo nos negócios explica por que isso aqui acontece. Por exemplo, quando eu leio aqui que o meu estilo de confrontar, né? Tem um problema, resolver um problema. Como que eu vou confrontar as pessoas ou como eu vou resolver esse problema? Eu, como brasileira, faço recurso da emoção. As culturas lineares vão fazer o recurso da razão. O tailandês não confronta. Uhum. Agora, o não confrontar tem uma influência do budismo, né? Tem um motivo dentro do budismo que faz que culturalmente os tailandeses não confrontem. Não resolvam a situação, eles vão resolver a situação, mas dentro de um código cultural deles. E aí, Entendi. como que você é diferente deles? Justamente não só eu, mas muitos brasileiros. A gente faz muito recurso da emoção. Por exemplo, eu tô aqui, ó, gesticulando, eu tô animada, o tom da minha voz vai mudar. Se eu tô brava, você vai perceber que eu tô brava.
Na Tailândia, não, é outro código cultural. Tem um estudo de uma antropóloga que mostra, acho que, os 12 sorrisos dos tailandeses. Diferentes. E eles Tem, conseguem distinguir, só europeus não conseguem, né? exatamente. Ó, tem sorriso, tem, mas tem sorriso, aí são as análises da antropóloga, né? Tem sorriso de quando você brigou com seu namorado e ninguém sabe, o trabalho sabe que você tá mal, mas você tá ali sorrindo. Tem um sorriso de quando você discorda com uma pessoa, tem um sorriso de quando você tá brava, tem um sorriso de quando você tá indo. São vários, só que quando você olha para a pessoa, nós brasileiros precisamos olhar no olho e Uhum. perceber a expressão da pessoa para a gente conseguir ver realmente assim, ela tá bem, ela não tá bem, né? Emoção é muito importante para a gente. Mas com o tailandês você não vai conseguir ter essa mesma análise. E isso é muito complicado quando a gente fala de códigos culturais. Porque Uhum. você pode olhar para uma pessoa que está péssima e você vai achar que ela está ótima porque você está interpretando dentro do seu próprio código cultural, né? Então, eu falaria que, eu te expliquei, né? Tem uma influência do budismo, desse não confrontar, Uhum. e eu, brasileira, por exemplo, entendo que eu tenho o recurso das emoções. Aí, o que eu acho que a gente pode sugerir para um brasileiro trabalhando com tailandeses é como, então, a gente vai fazer esse ajuste, né? Como que o meu autoconhecimento, de reconhecer isso, vai me ajudar, então, a trabalhar melhor com tailandeses, porque dentro do código cultural deles, como que eles vão interpretar uma pessoa intensa, apaixonada, que ri muito alto, ou que chora no meio de uma apresentação, emotiva? Descontrole, Uhum. né? Então, se você tem um perfil de liderança, por exemplo, e aí eu não estou falando nem de pessoas assim tão intensas, não, às vezes são questões sutis, às vezes a gente fala um pouquinho alto, assim, porque a gente está muito empolgado com alguma coisa, né? E eles vão, bau, 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 tipo assim, fica tranquilo, fica tranquilo. Tem uma expressão em tailandês chamada Jayen, e Jayen significa coração frio. Mas, mas o que ele quer dizer? Tipo, calma. Então, Uhum. você com o tailandês está no trânsito. E aquele trânsito de Bangkok é um trânsito assim. Aí a pessoa começa a ficar brava, o brasileiro, né? Eu passei muitas vezes, não só comigo, mas com outros brasileiros, tailandeses. Ah, não que ela entrou, não sei o quê. Aí o tailandês do lado. Jayen, Jayen, Jayen. Porque assim, viu o nosso lado, né? Usando o recurso da emoção. E aí ele vai falar na hora, Jayen, tipo assim, se controla, né? É Respira. verdade. E a gente leva isso para o negócio. Você vai tomar uma decisão, não seja precipitado, não haja na emoção. Jayen, Jayen. Só que nós brasileiros somos Jairon, que é Muito. né? É interessante, eu até agora também estou me aprofundando um pouco mais na metodologia do Lewis, até inclusive tenho um livro agora, comecei a ler o livro dele, a metodologia é realmente muito, muito interessante sobre esse triângulo de cores, né, azul, amarelo e vermelho. Você já ouviu o ditado "trate os outros como você gostaria de ser tratado"? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade. Exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas,
como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Mas eu queria ainda te perguntar, porque eu entendo, como perguntamos, primeira pergunta foi sobre essas diferenças culturais também no negócio, você explicou muito bem, muito obrigada por isso. Mas eu também acredito muito que, porque assim, eu sempre reforço que nunca nós não escolhemos o lugar onde nascemos. Nascemos aqui, vivemos e nos acostumamos a certos comportamentos. Por isso até, inclusive, a cultura impõe, de alguma forma, o que está certo e o que é errado. E agora, fico curiosa da sua experiência, já vivendo em vários países, mas aqui focando mais na Tailândia mesmo. O que você acha? O que o tailandês poderia aprender com um brasileiro e o que o brasileiro poderia aprender com um tailandês? Partindo dessa premissa de que sempre podemos aprender algo. Sim, estamos aqui e algumas coisas mais interessantes. O que você notou da própria experiência? Contei que eu lembro uma vez que foi Dia dos Namorados e eu estava na Tailândia, né, casada. Eu sou divorciada, mas eu estava casada na Tailândia. E aí meu ex-marido me chamou para eu poder sair para jantar. Eu me arrumei toda. Ele falou, vai fazer seu cabelo, não sei o quê. E aí as minhas vizinhas, que elas eram muito amigas minhas, elas ficavam assim. Aí uma vizinha minha era cabeleireira. E aí ela fez meu cabelo. Ela falou assim, Mila, meu marido nunca me chamou para celebrar uma data assim, porque a gente não celebra isso na Tailândia, né? As formas como eles celebram o aniversário na Tailândia não são como a gente, né? Na verdade, até pouco tempo eles não celebravam, algumas gerações mais antigas não celebravam aniversário como a gente celebra. Não vou falar nem como a gente celebra no Brasil, porque mesmo quando tinha outras nacionalidades na nossa equipe, que não fazem essas festas tão grandes como no Brasil, mas ainda assim celebram o aniversário, né? A celebração que seja, nem que seja um donut com as crianças, né? Mas o tailandês não celebrava tanto o aniversário. Essa geração começa a celebrar mais o aniversário. Então, acho que o Brasil, a gente tem essa beleza da celebração. Eu acho que nós temos isso de uma forma muito forte, nós. O tailandês adora, é um povo muito festeiro, né? Nós também temos coisas comuns na Tailândia, assim, né? Eu só falo que para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente se identifica tanto com algumas semelhanças no início e esquece de focar nas diferenças, porque a gente vai ter semelhanças, mas elas vão ser poucas se a gente for olhar uma escala de dimensões, né? Mas o tailandês, ele é um povo que gosta de celebração. Mas aí a celebração da vida, como a gente no Brasil, né? Esse aniversário, ou outras pessoas que celebram aniversário, por exemplo, é uma coisa que tem mexido com os tailandeses. Aí agora eles começaram. Eu lembro da minha vizinha, que ela nunca tinha feito uma festinha de aniversário para a filha dela. E aí eu chamei ela para o aniversário da minha filha de 4 anos, na época. E no ano seguinte ela fez um aniversário para a filha dela, acho que de 6 anos. E ela falou, é a primeira vez que eu estou fazendo aniversário para minha filha. Né? Opa! Então, esse espírito de celebração, os tailandeses poderiam aprender com os brasileiros, esse espírito de celebrar também as festas, os acontecimentos, eventos, aniversários. Eles são um povo que eles gostam de celebrar. Eles gostam de celebrar. Mas eu acho que essa questão da celebração da vida, a gente tem alguns rituais no Brasil, né? Por exemplo, a gente faz chá de bebê. Mas por que outros lugares fazem chá de bebê, né? O que isso que significa
com a nossa interpretação do valor da vida, né? E isso é diferente para eles. Eles não têm Entendi. bebê. Eu lembro que uma coisa que eles gostavam muito, que eles falavam, é porque quando eles se casavam, aqui no Brasil, a gente faz chá de... Esqueci o nome agora em português. De casa, que a gente Uhum. faz chá para casa, né? E aí eles falaram, na Tailândia a gente não faz isso. Quando a gente casa, cada um tem que comprar tudo. Mas a gente gostou disso. Quem convivia com a gente falava, a gente gostou disso. A gente vai começar a copiar isso de vocês. Para Opa! receber presentes para casa. Mas eles são um povo de celebração, assim, Uhum. sabe? Essas questões são diferentes que chamam a atenção Claro. deles. Claro, e pensando agora ao revés, então, o que poderia um brasileiro aprender com o tailandês, do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, eu acho que algumas coisas me impactaram muito na Tailândia. Uma Uhum, foi, justamente, eu acho que numa questão bem pessoal, como eu sou uma brasileira que faço recurso das emoções, né, mostro os sentimentos, isso é algo muito bom, mas morar na Tailândia durante muitos anos me fez ser mais consciente de que eu precisava aprender a ficar mais sóbria e mais calma em algumas situações. uhum, Tanto que depois que eu morei na Tailândia e na Ásia, tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim, nossa, você é calma. Eu falei, não, eu não sou calma. Mas de a realmente ficar mais sóbria em algumas situações. Né? Isso foi algo que me ajudou muito. Eu acho que a Tailândia, por ser uma cultura muito coletivista, eu lembro que na época da pandemia, eu fiquei muito emocionada com algumas coisas que eu vi lá. Por exemplo, manifestações do próprio povo, antes do governo decidir por auxílio emergencial, o próprio povo começou a preparar comidas uhum, para pessoas que tinham perdido seus empregos, estavam com necessidade financeira. Então, assim, existe esse senso de comunidade. E esse senso de comunidade é muito grande na Tailândia, tanto que eles se referem uns aos outros como Pinon, que é irmão e irmã, tipo, irmão mais velho e irmão mais novo. Mesmo o primeiro-ministro, quando faz um discurso na televisão, ele chama a população de Pinon, que é o irmão mais velho e o irmão mais novo. E isso tem a ver com essa ideia de comunidade, sabe? Ele é meu irmão. uhum. Isso foi algo assim que hoje a gente vivendo num contexto mais individualista, isso me marcou muito, sabe? E muito bonito. Eu, na verdade, do meu ponto de vista, eu notei esse cenário no Brasil, esse coletivismo, até eu compartilhei um comentário meu. Eu vivi também uma parte na Alemanha e na Polônia durante a pandemia. E voltei em março, quando a pandemia começou aqui no Brasil. E eu fiquei muito emocionada pelo fato como o brasileiro consegue se juntar para ajudar. Então, esse espírito de solidariedade. Então, é interessante porque, do meu ponto de vista como uma polonesa, para mim já o povo brasileiro é muito solitário nesse sentido, de solidariedade, de ajudar ao outro, ao próximo. E Então, já do meu lado como brasileira, a gente tinha professoras lá vendo as notícias do Brasil, que a gente não usava, muitas pessoas não usavam máscara, e elas falavam assim, vocês não se importam com as pessoas. Eu lembro que numa aula uma professora olha, falou, Mila, tudo bem que vocês não têm medo da morte, que ela se referindo a quem não queria usar máscara. Tudo bem que a pessoa não tem medo da morte, não tem problema se ela ficar doente ou não. Ela falou, mas eu tenho. Eu não quero ficar doente. E esse pensamento não só está na Tailândia, mas é muito forte ali na Ásia Oriental, nossa. né? Dessa ideia do considerar o outro. E esse considerar o outro, ele entra numa outra dimensão cultural. Porque nós somos o povo mais barulhento, né? A gente fala mais alto, as nossas festas têm som mais alto, dentro de casa a gente fala mais alto. Mas isso na Tailândia, as festas têm barulho, mas tem limite. Uhum. Por exemplo, nas vizinhanças onde eu morava, 8 horas da noite você já tinha que ficar
Eu tinha criança, então já era, a gente falava, os vizinhos falavam, não, agora a gente já não pode incomodar tanto o nosso vizinho, Uhum. né? Teve um dia quase que eu tive uma briga com o vizinho, Angelina, por causa de. Era um domingo, eu morava em um condomínio que não podia, era silêncio no final de semana para as pessoas descansarem. E eu lembro que o meu ex-marido estava barbeando, a gente ia sair, ele estava barbeando, e aí o homem, quando barbeia, vai na pia e faz assim com o gilete para limpar, né, o pelo. E as casas eram casas conjugadas. Esse meu vizinho chamou a guarita do condomínio porque o barulho estava incomodando o descanso dele. Opa! Para você ver uma ideia, ter uma ideia da questão do silêncio, né? Como É. que. Tudo bem que ele, assim, estava meio sensível ao silêncio, mas essa questão do silêncio é um marcador cultural que nós temos que ter muita atenção quando a gente vai para a Ásia. Porque não é o silêncio do. Eu dei um exemplo com o vizinho, porque o que quase que teve a briga que eu brinquei é porque de repente apareceu a guarita na minha casa, a segurança do condomínio da minha casa, querendo entrar na minha casa para ver o que estava acontecendo. Se a gente estava usando uma furadeira no domingo, uma coisa. Eu falei, não tem ninguém fazendo nada, nem a televisão estava ligada. Era o barbeador. E naquele Opa! momento, eu já morava na Ásia há muitos anos, eu já tinha feito treinamento intercultural, mas eu naquele momento senti Que como ainda uma. tem algo para. Não, realmente me impressionam também as diferenças culturais. Eu acho que é ser humilde, porque não sei se dá para aprender 100%. Sempre podemos nos aproximar pela curiosidade, né, que nós temos. Mas ainda, Mila, eu tenho muitas perguntas, só que o tempo é muito limitado. E eu queria te perguntar, eu gosto muito de conhecer outras culturas também por meio dos filmes, da literatura. Você poderia indicar, por exemplo, como para um brasileiro ou estrangeiro, uma polonesa, por exemplo, se que quiser conhecer um pouco mais a cultura tailandesa, consumir algum filme, assistir a algum filme ou ler algum livro, você poderia recomendar? Eu nunca ouvi falar sobre a cinematografia tailandesa, também não conheço os livros, então de repente você, como morou tanto tempo, de repente pode recomendar algo para conhecer melhor essa cultura. Eu vou recomendar algo que eu lembro, mas eu tenho assim, eu não consigo lembrar o nome de muitos filmes. Eu lembro a história do filme, mas o nome. Mas tem um filme que eu lembro, eu acho que está no Netflix, é o o chefe da casa. O chefe da casa. E esse livro, esse filme, ele mostra muito essa relação hierárquica dentro das famílias, dentro dos negócios, essa questão da honra, a questão dos papéis sociais ali dentro da família, que isso é algo muito diferente para a gente dentro do Brasil, sabe, Angelina? Dentro da cultura tailandesa, quando você começa a falar o tailandês, por exemplo, se a gente estivesse conversando aqui, eu não te chamaria de Angelina. Logo, logo no início da fala, eu iria imaginar que eu era mais velha do que você. Eu ia deduzir. Eu ia usar um pronome que eu usaria com uma pessoa mais nova que eu. Não, e você teria que, a fala toda, me chamar de Pi, você teria que a fala toda me chamar de irmã mais velha. Então, isso acontece nas relações de trabalho, mas todas as outras relações, que é essa questão da hierarquia. E da hierarquia que você se relaciona, não por mérito, ele está ali porque ele mereceu estar, mas por honra. Você tem que honrar aquela pessoa por ela estar ali. Então, se eu estivesse falando com outras pessoas aqui, cada pessoa ali teria dentro da língua uma forma de eu tratar aquela pessoa. Só que essa forma de eu tratar iria revelar qual é o lugar daquela pessoa dentro da hierarquia. Se ela está acima de mim, se ela está abaixo de mim, né? Então, esse filme, ele mostra muito essa relação também da hierarquia. E isso é muito importante porque a hierarquia está muito presente dentro das negociações também, dentro da Tailândia, né? Então, o brasileiro que vai trabalhar com tailandeses, eles têm que estar muito conscientes porque nós somos mais informais, né? Também outro tema que seria muito interessante é sobre a linguagem.
corporal, sim, a comunicação não verbal. Mas como o tempo é muito escasso, eu queria te perguntar, tem algum detalhe que você poderia comentar sobre a linguagem não corporal? A Dá dois, linguagem, por exemplo, a dentro linguagem corporal. dessa questão da hierarquia, por exemplo, estrangeiros vão lá a turismo e tailandês sauda faz assim, que a gente chama de do wai, né? Uhum, Só que, por causa da hierarquia, os mais velhos não saudam os mais novos, nem as crianças. Então, é muito comum, por exemplo, eu uso essa foto no meu treinamento, tem uma foto de um estrangeiro saudando uma criança. Só que o tailandês olha aquilo e fala assim, não faz sentido, porque dentro da hierarquia, um adulto não cumprimenta uma criança assim. É a criança que tem que cumprimentar os mais velhos, uhum, né? Então, essa linguagem corporal da saudação, essa linguagem não verbal, ela é muito importante. E dependendo da pessoa, se for um monge, se for um líder religioso, se for o rei, o primeiro-ministro político, ela ainda vai ter que ser mais formal, né? Outro exemplo é mostrar essa parte do pé, a face do pé. Não pode. E aí tem uma uhum. foto de um presidente americano que foi numa visita à Tailândia. Essa foto ficou famosa porque ele está sentado numa cadeira e aí o pé dele, ao invés de estar assim, toda hora ele está com o pé assim, mostrando a face do pé para o ouvinte. Só que o tailandês vê isso aqui e ele entende isso como desrespeito, porque o pé é o lugar mais sujo. Tanto que nos templos tailandeses, como nos outros templos da região, a gente tem que tirar os sapatos, não tem? A hora de tirar os sapatos para entrar nos templos, para entrar nas casas. Então, assim, então você mostrar o seu pé, a face do pé para uma pessoa é muito desrespeitoso. Sem sombra de dúvida, mas sabe, Mila, é interessante porque, na verdade, até na cultura ocidental isso é falta de respeito, só que as pessoas não todas as pessoas respeitam isso, porque até na cultura ocidental não se pode mostrar face do pé. Ou uma coisa que a gente faz, brasileiros, isso é inconsciente. É porque a gente encosta nas pessoas sem querer. Uhum, Então a gente começa a conversar com alguém e sem querer, às vezes coloca a mão no ombro da pessoa. E na Tailândia, de forma nenhuma, você pode colocar a mão na cabeça de alguém. uhum. Porque a cabeça, o pé é o lugar mais sujo, mas a cabeça é o lugar mais sagrado. Então não se pode encostar. Então, às vezes, você está conversando com alguém, encostou no ombro, e de repente você vai lá e encosta no canto. Inconsciente. Então, isso não se pode fazer. Ah, boa dica, essa é muito boa dica. Mila, muito obrigada. A hora passou assim voando. Eu tenho ainda mais perguntas, mas até podemos fazer uma nova live para tratar de várias outras perguntas que eu tenho, porque o tema é muito rico, muito profundo. Mas temos somente uma horinha. E agora, como temos restantes 5 minutinhos, eu queria deixar a palavra para você. Você hoje compartilhou conosco variedade de curiosidades sobre a Tailândia, falamos das diferenças culturais, o que cada nação pode aprender da outra, falando o que o brasileiro pode aprender com o tailandês e o que o tailandês pode aprender do brasileiro. Também falamos um pouco sobre dica de filme e agora a linguagem não verbal. E agora queria para você falar um pouco, as pessoas que querem conhecer um pouco mais o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, a metodologia Global Active, Aham, Global Culture Active. Culture Active, onde podem te encontrar? Fale um pouco mais para Sim, todas as pessoas que estão interessadas no seu trabalho. obrigada, Angelina. Sim, eu agradeço. Eu sou apaixonada por essa metodologia, né? Acho que muitas metodologias são boas, mas o Culture Active ele tem mais dimensões culturais. E então a gente faz uma avaliação cultural, como se fosse um mapa cultural individual. E aí nós temos um banco de dados de 107 países. Então, com base no seu perfil cultural, a gente consegue fazer um contraste dentro do contexto onde você trabalha. Às vezes você trabalha numa equipe multicultural, então a gente faz o contraste com cada pessoa. E aí a gente vai trabalhando a gestão das diferenças, né? Para a gente transformar essas diferenças em inovação, em integração.
Então, as pessoas podem entrar em contato comigo no meu Instagram agora, né? Tem uma bio. Se eles tiverem interesse de saber não só sobre o Culture Active, mapa cultural, mas eu tenho uma mentoria, eu dou treinamentos. Agora, para quem é brasileiro na Tailândia, se estiver assistindo, eu estou fazendo uma pesquisa, uma pequena pesquisa para apresentar nesse congresso que a gente vai, né? No Congresso de Comunicação Intercultural, propondo temas que são essenciais dentro do treinamento intercultural de brasileiros trabalhando na Tailândia. Eu tenho a professora Suzana está assistindo, eu estou vendo aqui a professora, eu estou muito feliz que ela entrou, porque Boa noite, professora. esse é meu trabalho, porque a professora Suzana é uma referência para a gente em China e Brasil, né? Ela está lá na frente nas pesquisas e também na atuação do treinamento intercultural, né? E ela é uma referência, até citei ela lá no início do meu trabalho. Mas se você é brasileiro que está trabalhando com tailandeses, podem entrar em contato, né, para que a gente desenvolva realmente essa metodologia. Isso, Angelina, é uma coisa que eu tenho um coração muito grande para fazer no Brasil. A gente trabalha com metodologias globais, mas a gente precisa ter um olhar mais individualizado para o nosso contexto. Lembrando que nós somos únicos, né? Nós somos diversos, e por isso que eu gosto de ler. Que eu não gosto de fazer um treinamento colocando todo mundo numa caixinha como se todo brasileiro fosse igual ou todo tailandês fosse igual, porque o tailandês não é igual. Claro, claro. Ele é diferente, e o tailandês chinês é diferente do tai-tai, o tailandês do norte é diferente do tailandês do sul. Então, e aí nesse trabalho eu falo um pouco sobre essas diferenças. Muito lindo. Eu acho que esse trabalho eu admiro muito. Também convido aqui sempre as pessoas que também podem trabalhar e falar um pouco sobre a inteligência cultural, como construir pontes, porque hoje em dia nós realmente precisamos construir pontes. Temos ainda muita ascensão de regimes mais nacionalistas. Então, acho que criando pontes nós podemos realmente construir um mundo mais empático, mais pacífico e melhor, simplesmente. Então, eu, de coração, agradeço a sua participação. Eu depois também vou colocar na descrição desse vídeo o seu Instagram, para as pessoas que me seguem podem também seguir você. E também eu vou compartilhar como um vídeo, como uma colaboração. Então, se você quiser aceitar, também seja super bem-vindo. E mais uma vez, então, muito obrigada por aceitar o convite. Desejo muito sucesso no seu trabalho. E também nos vemos ainda em agosto. E todas as pessoas interessadas, eu também encorajo para entrar em contato com a Ludmila, porque esse trabalho realmente é muito importante. E se alguém quiser também descobrir mais um pouco sobre a Ásia, tiver curiosidade, tanto a Ludmila quanto a professora Suzana, que também está aqui, também acho que podem ajudar muito melhor aqui nas dúvidas sobre a China e a Ásia. Então, muito obrigada e desejo boa noite a todos. Obrigada. Khop kun ka. Tailandês, a gente agradece. Khop. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.